Em uma noite fria de inverno, a pequena vila do norte foi abalada por um acontecimento que deixaria todos seus habitantes aterrorizados. Um corpo foi encontrado em um beco escuro, sem sinais de identidade, apenas com um bilhete preso aos dedos frios. A cena era digna de um filme noir, um crime sem testemunhas e sem pistas aparentes. As luzes da rua piscavam como se a própria vila estivesse tremendo diante do horror revelado. Quem era aquela pessoa e por que estava ali? A investigação começou imediatamente, com o detetive Xavier liderando a equipe. Conhecido por seu olhar astuto e atenção aos detalhes, Xavier era a esperança da vila para resolver o mistério. No entanto, essa missão revelou-se mais complexa do que parecia. A única pista, o bilhete, continha apenas uma palavra: redenção. A vila, um lugar de tradições e segredos antigos, parecia guardar mais do que apenas o frio do inverno. Havia algo oculto, um segredo que os habitantes relutavam em revelar, algo que poderia estar ligado ao passado sombrio de seus antecessores. A história da vila era marcada por eventos peculiares. Antigamente, dizia-se que aqueles que procuravam redenção vinham até ali em busca de um novo começo. No entanto, muitos desapareciam, como se a própria vila os consumisse. Xavier mergulhou nos arquivos históricos, descobrindo relatos de pessoas que haviam sumido sem deixar vestígios. Os contos falavam de uma sociedade secreta que operava nas sombras, protegendo seus próprios interesses a qualquer custo. Era possível que essa sociedade ainda existisse, manejando os fios invisíveis que controlavam a vila? Conforme Xavier aprofundava sua investigação, ele percebeu que não estava sozinho. Havia alguém sempre um passo à frente, desfazendo seu progresso, apagando as pistas antes que ele pudesse segui-las até o fim. Uma sombra na escuridão, observando suas ações, um mestre do disfarce que nunca deixava rastro. O detetive começou a perceber que o perigo era maior do que apenas desvelar um mistério. Ele estava enfrentando uma ameaça real, uma inteligência que poderia antecipar cada movimento seu. O jogo de gato e rato estava em pleno andamento. A tensão na vila aumentava à medida que o mistério se aprofundava. Os habitantes começaram a se fechar, desconfiando de qualquer estranho que aparecesse. Todos podiam sentir a presença invisível do perigo que rondava. A cada dia, Xavier se tornava mais isolado, percebendo que o apoio que esperava dos habitantes estava se dissipando rapidamente. O detetive estava por conta própria, lutando contra o tempo para desvendar o enigma antes que outra tragédia ocorresse. O inverno inclemente só aumentava a dificuldade, transformando a vila em um labirinto gelado e traiçoeiro. Durante uma noite particularmente escura, Xavier encontrou uma pista inusitada, um diário antigo, escondido sob o assoalho de uma velha cabana. As anotações falavam de encontros secretos e pactos sombrios, mencionando nomes que ainda ressoavam na vila. Entre as páginas amareladas, Xavier encontrou um nome que o fez estremecer, o líder da sociedade secreta, que era conhecido como Guardião. Essa descoberta mudou o rumo da investigação, revelando que a trama era muito mais intricada do que se podia imaginar. Com a nova informação em mãos, Xavier começou a conectar os pontos entre os desaparecimentos e os habitantes da vila. Ele percebeu que todos os que haviam sumido tinham algum tipo de conexão com o Guardião. A relação entre o passado e o presente tornava-se cada vez mais clara, revelando uma rede de influências e medos que mantinham o silêncio entre os moradores. A cada pista descoberta, Xavier se aproximava do coração do mistério, mas também do perigo que o espreitava a cada esquina. Xavier passou a receber ameaças anônimas, pequenos lembretes de que ele estava se aproximando demais da verdade. Uma noite, ao retornar para sua pensão, encontrou o lugar revirado, como se alguém estivesse à procura de algo. Nada havia sido roubado, mas era claro que sua presença já não era bem-vinda. A precariedade da situação pesava sobre seus ombros, mas ele sabia que não podia desistir. Estava determinado a levar a investigação até o fim, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Com atenção elevada, Xavier decidiu enfrentar o Guardião diretamente. Ele organizou um encontro secreto, escolhendo um local neutro, longe de olhares curiosos. O encontro ocorreu em uma caverna abandonada, um lugar carregado de histórias sombrias e ecos do passado.
Ao confrontar o Guardião, Xavier foi envolvido em uma narrativa de poder e manipulação, descobrindo que a sociedade secreta não era apenas uma lenda. Era uma realidade, uma força invisível que moldava a vila durante gerações. Ao retornar da caverna, Xavier estava mais determinado do que nunca. Sabia que tinha descoberto o fio da meada, mas a revelação não seria simples. A vila estava dividida entre aqueles que queriam a verdade e aqueles que temiam as consequências. Xavier elaborou um plano para expor a verdade, reunindo provas e convocando uma reunião com os líderes da vila. O confronto final prometia ser explosivo, mas ele estava preparado para qualquer coisa. Seu objetivo era apenas libertar a vila do medo e da opressão. A reunião aconteceu no centro comunitário da vila. Sob a luz fria das lâmpadas pendentes, Xavier apresentou suas descobertas. Revelou a existência da sociedade secreta, os atos do guardião e o papel de cada membro no controle da vila. O silêncio tomou conta do lugar enquanto os habitantes digeriam a verdade. O guardião, sem saída, finalmente admitiu suas ações, mas a luta pelo poder ainda não havia terminado. A vila estava em uma encruzilhada, e a decisão de se libertar ou não estava em suas mãos. Com o guardião exposto, a vila começou a se reorganizar. A sociedade secreta, desmantelada, deixou um vácuo de poder e uma sensação de liberdade entre os moradores. No entanto, a sombra dos atos passados ainda pairava sobre eles. Xavier, agora um herói relutante, deixou a vila sabendo que seu trabalho tinha sido feito, mas também ciente de que muitos mistérios ainda permaneciam. A Vila do Norte havia mudado para sempre, mas a verdadeira redenção só viria com o tempo, se é que viria.